porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou para colocar no banco de réus uma nova leva de 200 pessoas denunciadas de participar dos ataques aos prédios dos três poderes da República no dia 8 de janeiro. Como relator, o seu voto foi o primeiro no julgamento das 200 de novas denúncias analisadas a partir de hoje pelo Supremo Tribunal Federal. O voto foi registrado nos primeiros minutos do plenário virtual. A votação vai até a próxima terça-feira, 2 de maio, que é o prazo para que os demais ministros possam votar. Em seu voto, Moraes destacou que a liberdade de expressão não confere a manifestações como as ocorridas no dia 8 de janeiro. Você concorda, Mano? Que invadir os prédios a sede dos poderes não configura liberdade de expressão? Claro, concordo, porque invadir prédios de sede de poder, invadir qualquer prédio já sai do âmbito da liberdade de expressão e vira uma agressão se você não é o dono do prédio, né? Primeira coisa. Segunda, quando se trata de sede dos poderes constituídos da República, aí já a gente sabe, tomar sede de poder é coisa de golpista, é coisa de quem quer dar golpe de Estado, é um crime absurdo e as pessoas devem ser devidamente punidas por esse crime. Antônia, como é que você vê isso? Eu só quero saber quando é que o MST vai entrar também nesse julgamento aí, porque eles estão invadindo tudo e ninguém está falando nada, né? É claro que invadir, seja lá o que for, ou na frente do Congresso, ou as casas alheias, as fazendas alheias, é crime. Então, que a lei sirva para todos. O problema é quando a justiça tem lado, né? É quando a justiça julga um lado com toda a força da lei e o outro lado passa pano. O fato é, você tem atualmente o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso por alegações de ter envolvimento com essas invasões. E, ao mesmo tempo, você tem o Gonçalves Dias, que você tem um vídeo flagrando ele, realmente facilitando ali a invasão, e nada acontece com ele. Ele está solto. Como a Antônia disse, você tem o MST invadindo terras e eles não são responsabilizados nem tratados como terroristas. Aí as pessoas invadem o Planalto e elas são tratadas como terroristas. Por que 2 pesos e 2 medidas? Eu não sou contra a responsabilização de quem realmente cometeu o crime, mas eu acho que a lei, a justiça, ela tem que ser cega, ela tem que ser imparcial, ela tem que julgar todos com a mesma veemência. E o que a gente vê é exatamente o contrário. A lei sempre tem mais peso quando é contra a direita. Quando é contra a esquerda, a lei ela é sempre leniente, ela é sempre fraca. O Gonçalves Dias está tranquilo, vivendo a vida dele normalmente, passando pano para tudo que aconteceu, fingindo que não tem responsabilidade nenhuma e nada acontece, nada avança, nenhum pedido de prisão é expedido. Então, assim, as pessoas enxergam isso e é importante para a existência da democracia que as pessoas acreditem nas instituições. Isso é fundamental. A partir do momento que as pessoas começam a ver esse tipo de absurdo, as pessoas deixam de acrditar. Isso é péssimo, isso enfraquece o nosso Estado democrático de direito. O Beraldo, eu tô com saudade das suas discussões lá na PUC, viu? O Pavanato. Ele fica com o pescoço vermelho, parece às vezes até que ele vai ficar muito estressado, né, cara? Na PUC, sabe, no pátio da PUC? Ele apanha, você precisa assistir as coisas que ele faz. O Beraldo, você acha que o Anderson Torres já deveria ter sido liberado? Não tenho dúvida de que não há uma razão sustentável para se manter uma figura como Anderson Torres em prisão preventiva por tanto tempo, sendo que ele terá que responder sim por todos os crimes que eventualmente cometeu. E esses crimes vão, né? As acusações de crimes vão desde uma articulação golpista com base naquela minuta que seria a proposta de golpe que foi encontrada na casa dele, a movimentação dele no dia das eleições para impedir o trânsito de eleitores mais identificados com a esquerda no estado da Bahia, usando a Polícia Rodoviária Federal, a omissão dele nesse dia 8 de janeiro, em que ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, estava fora do Brasil e mesmo assim foi preso inicialmente com base na acusação de que tinha articulado para não haver resistência. Entretanto, nós precisamos ter clareza. A sede dos três poderes da República tem policiamento próprio. O GSI, há essa informação já circulando. Foi perguntado ao general Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, se no dia 8 de janeiro ele queria uma guarnição de 500 homens
ou se ele acreditava que 40 homens eram suficientes e ele tomou, aparentemente, a decisão de que 40 homens eram suficientes para proteger o palácio. E aí a gente viu o que aconteceu, as imagens estão aí para todo mundo ver. Então, não há como a gente imaginar que justifica-se prisões dessa natureza se você não fizer uma distinção dos crimes que essas pessoas estão sendo acusadas. De novo, 200 pessoas acusadas de golpe nas circunstâncias que a gente viu. Aquelas pessoas não invadiram ali para dar um golpe, não tinham instrumentos para isso. Então, cada um tem que ser acusado, processado e responder pelo crime que efetivamente cometeu e não esse circo que a gente está vendo. Uma coisa também é que a gente precisa lembrar que a justiça brasileira tem problemas sistêmicos. Então, me incomoda quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão da prisão preventiva. Pô, o Sérgio Cabral passou muito tempo preso preventivamente. Gera uma indignação, assim, porque ele ficou preso... Você está comparando Anderson Torres e Sérgio Cabral? São dois políticos que respondem a crime. Mas é totalmente diferente. A questão não é ficar preso por medida preventiva indevidamente? A questão questão é defender o Anderson Torres. Até mesmo o motivo da prisão do Anderson Torres é meio ridículo. Mas você achou um papel que supostamente é sobre uma reunião que planejava supostamente um golpe. Aí é motivo suficiente para você deixar o cara preso sem nem mesmo ter julgamento? Você acha que é ridículo? Agora, no caso agora você está comparando um cara que tem histórico de corrupção, que inclusive confessou você acha que golpe de Estado, você acha que ter uma minuta de golpe de Estado é menos grave? Não é uma minuta de golpe de Estado, é um rascunho. Na política menos grave do que roubar? Papéis voam na política. É que quando a gente lembra, por exemplo, do caso do Lula, o Lula, uma parte da condenação é porque ele tinha um contrato razoável de compra de imóvel. Aí a defesa do PT diz, mas não estava assinado, era um papel sem valor, que estava na casa dele por acaso. Eu fico achando que é o mesmo modus operandi. Não, mas esse papel que foi encontrado aqui, um documento com a minuta de golpe de Estado, era só um rascunho, não estava assinado. Como assim? O papel é um documento encontrado em busca e apreensão na casa de alguém que está respondendo a processo, é prova de eventual crime. Você sempre aponta a questão do problema sistêmico da justiça brasileira, só que a questão da parcialidade não tem nada a ver com isso. A parcialidade não é a questão do problema sistêmico. Você acha que foi parcialidade é a postura de um ou outro juiz. Não é. Você tem provas e mais provas acumuladas, por isso ele foi responsabilizado. Ele assumiu. Muito mais. A questão Cabral é réu confesso. A justiça brasileira, infelizmente, está muito movida pelas paixões públicas. Então, houve uma reação imediata no calor do momento. Na minha visão, é muito mais esse fenômeno que está em jogo do que uma questão. Engraçado que é sempre para um dos lados. Mas sempre a direita, a principal. Não é sempre. Se você conversa com alguém de esquerda, ele vai fazer o mesmo discurso para falar sobre a Lava Jato. Deixa eu chamar a voz da razão. Fontinelli, por favor. Gente, comparar o Anderson Torres com o Sérgio Cabral realmente é uma comparação muito infeliz. Dessa vez eu estou com pavanato. Não dá para comparar, é uma coisa que não dá para comparar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho sim que ele poderia estar respondendo em liberdade, ou então prende o general lá também, que estava servindo aguinha e café para as pessoas que estavam depedrando tudo lá e o outro lá preso. Perdendo não sei quantos quilos e doente, a família toda doente. É um absurdo tudo isso que a gente está vendo. Não era nem para você estar discutindo isso, mano. Realmente vocês da esquerda relativizam tudo que é voltado para vocês. Não sou da esquerda. É porque é o aniversário dele, Antônia, hoje. Aí ele quis dar uma puxada. Hoje eu vou minimizar meu cuscuzinho.